inauguradora, né? Essa palavra não existe, né? Mas Carol ela é tão especial que ela é inauguradora, tá? De Domcast, uma grande incentivadora de Domcast. E agora que vocês já vão pegar esses aviãozinhos aí, mandar tudo pros coleguinhas, que vocês são do bem, vocês são gente boa, que aqui a gente só distribui projeto bom. Vamos falar com uma convidada de honra. Gente, essa menina, deixa eu só antecipar, ela é literalmente uma grande mulher, mas é literalmente, porque eu não sabia. Mas aí, outro dia, estávamos conversando, tal, tínhamos um assunto de estudos para tratar, não sei o quê, e ela mostrou uma foto lá de uma palestra que ela estava fazendo. Gente, ela é enorme de alta, mulher alta, você não tem noção do que ela é grande, essa menina. E aí a gente conversou muito de estudos, ela é uma pessoa muito do bem, muito, como direi, eu acho que ela tem um pensamento pra frente, sabe? Um pensamento feliz. E a gente quer aqui pessoas que tenham pensamentos felizes. Portanto, doutora Loura linda, apareça. Vem aqui, nos dá a honra da sua presença. Hein? Aperta esse botãozinho aí. O que vocês acham? Falei que é loura, não falei? Falei que é linda, não falei? Eu falei. Agora, o que vocês não sabem é a altura dessa criatura, gente. Vocês não têm noção dessa menina. O que ela é de alta. Patinha, quanto você tem de altura, minha filha? Oi, Cláudia, tudo bom? Eu tenho 1,84. Sou literalmente uma girafa. Entenderam? Isso? Eu não posso passar perto dessa mulher. A gente só pode conversar assim, ó, à distância. Porque senão vira o anã em 5 segundos, gente. É um espetáculo essa mulher. Ela estava lá dando uma palestra, uma coisa linda. Eu olhei pro tamanho dela, perto da tal da lousa. Eu falei, não, ela deve estar em cima de um banquinho. Tava, não, gente. Ela é grande mesmo nesse grau, essa menina. Paty Presser, é um prazer tremendo que você esteja aqui com a gente no Domcast, podendo estar aqui com a gente, porque eu sei que às vezes domingo é corrido, domingo é coisa que a família exige, o tempo exige, mas como você sabe, a gente vem num projeto de... eu não vou chamar de auxílio, porque não é esse não é auxílio, é um projeto de incentivo. Não, oi, menina, viram? Isso que... Eu tô falando pra você. Só tem mulher poderosa que vem aqui conversar com a gente, gente. Tem que aproveitar, né? Tem que pegar o chimarrão na tarde. Tem que pegar o jantar no espetáculo. E aí, olha só, ela... a gente tava conversando muito, eu tava dizendo pra ela, olha, Paty, a gente tem que usar um incentivo sempre que possível, né? Um incentivo para... As pessoas estão estudando, as pessoas às vezes não têm um caminho, um espelho, e ouvem tantas coisas na internet, e são tantas opções e tanto, e aí às vezes está num caminho meio perdido, não sabe exatamente como continuar, como fazer determinadas coisas, como estudar determinadas coisas. Então, parte do meu auxílio vem de um trabalho desse tipo, não de dizer o teu caminho certo, nada disso, mas de te dar algumas informações e algumas opções, e só de gente que traz coisa boa e que auxilia coisa boa. E Paty está nessa lista. Por quê? Porque, meus amores, ela anda ensinando a galera a escrever coisas maravilhosas, numas peças maravilhosas, tá? Agora, eu vou deixar a nossa convidada se apresentar, ela vai dizer o que ela faz, milhões de coisas que vocês queiram saber, porque a gente vai conversar um pouquinho sobre estudos, sobre a vida, sobre carreira, sobre como é que as coisas andam e como é que as coisas devem andar. Patinha, por favor, o som é seu. Paty Presser. O nome da nega é lindo também, né? Paty Presser. É lindo também, é uma coisa. Muito obrigada, Cláudia. É um imenso prazer estar aqui. A gente se conhece. Bom, eu te conheço há muito tempo. Te vi num congresso há uns 2, 3 anos atrás. Aí o pessoal falou, essa é a Travelier que fez a primeira poliafetiva. Eu falei, nossa! Enfim, foi assim que eu te conheci. Não consegui te dar oi, o congresso era muito grande. Mas é um imenso prazer estar aqui. Esse ano consegui estreitar mais a relação contigo.
Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia Presser, sou aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Trabalhei 20 anos numa serventia de notas. Este ano saí da serventia e estou me preparando para efetivamente sentar e estudar para os concursos, porque até hoje eu só atendi um público. E a partir disso resolvi criar o Prática Notarial, que foi um sonho meu. Eu sempre quis ser professora, tanto que na minha adolescência eu queria fazer o magistério para poder dar aula em escola, acabou passando, e no início desse ano, para o concurso do Paraná, algumas pessoas nos grupos de WhatsApp me pediram para auxiliá-las. Então, eu fiz para o concurso do Paraná, eu tive 2 alunos, e aí vi que deu certo, o pessoal gostou muito, elogiou muito a questão da minha correção, do meu conhecimento, e aí eu resolvi efetivamente criar uma empresa, criar né, o meu sonho, e estou aí muito mais ligada a esse sonho hoje do que efetivamente na serventia. Tem sido muito legal, muito aprendizado. E, de fato, tenho feito peças bem difíceis, bem controversas. O pessoal tem reclamado, mas é aquela coisa, o treino é difícil, a prova é fácil, né? Pois é, a gente estava falando outro dia isso, que assim, ó, tem uma expressão que eu acho que traduz bem esse trabalho da Paty hoje, que assim, é o skin in the game, sabe? A gente fala muito disso aqui. Se você já botou a tua pele em jogo, e não importa em que situação, em que função, assim, se você foi lá e fez, no caso da Paty, o tempo que ela trabalhou numa serventia notarial, deu a ela o skin in the game. E o que eu admiro, que eu acho o máximo? Eu acho que skin in the game foi feito para você ter e transmitir. Eu já falei isso para vocês aqui. Então, isso eu admiro demais o trabalho que ela está fazendo, porque ela pegou o skin in the game lá de anos, atendendo perrengue, porque vamos combinar, a gente já falou, né, gente? Cartório, lembra? Tira o glamour, tira já. E já se imagina naquele balcão com os negros quebrando pau, que eles querem fazer uns negócios que não pode. Calcula. É isso aí. Então, quando ela está lá treinando as pessoas e criando peças e fazendo não sei o quê, podem acreditar, é skin the game. Ela passou por isso aí anos, né? Paty, e aí me conta, como é que você tem feito? Bom, primeiro, que você também estuda, né, o que é outro skin the game que a gente respeita muito, porque esse papo de vou ensinar os outros, mas, pô, tô estudando nada, não sei, não boto muita fé nesse negócio. Acho que você tem que ralar, botar lá o skin the game de verdade. Então, você também estuda para o concurso que você está prestando, não é? E como é que você tem feito para conciliar o teu estudo, a tua família, a tua casa, esse trabalho que você está fazendo com a galera toda de auxiliar nas escritas? Como que você está conciliando isso? Como é que você tem feito? Principalmente para estudar, né? Bem, Cláudia, tem sido bem desafiador. Nos últimos meses deixei um pouco a desejar, mas a minha meta de estudo ela é normalmente o seguinte: eu tenho no máximo 4 horas por dia de estudo focado para o concurso, né? Eu não consigo dar muito mais tempo do que isso, porém aquelas 4 horas quando eu estou lá elas têm que funcionar. Então, desligo o celular, uso o aplicativo para o celular ficar desligado, fecho a porta, bilhetinho na porta do quarto, estou estudando, não entre. Enfim, aquelas técnicas que acho que a grande parte dos concurseiros já conhece. E durante o dia, normalmente de manhã, eu tenho feito o trabalho da prática notarial, as correções, as peças. Agora eu estou finalizando a primeira turma do Rio Grande do Sul e já iniciamos a segunda na semana passada, então estou no meio do caminho e tenho feito os meus exercícios. Eu acho que a gente precisa equilibrar mente e corpo, né? Então eu faço de manhã bem cedo, entre 5h30 e 6 horas da manhã eu acordo para fazer yoga. Volto, tomo banho, café, organizo tudo, vou trabalhar. Atualmente estou numa sala, inclusive vim para minha sala, estreiei quinta-feira a sala para começar. Faz pouco tempo, estou aqui ainda. E nessa transição aí eu acabei não estudando muito, efetivamente, só dando conta do pessoal. Mas aquela coisa, as peças que eu faço são tão difíceis e os alunos são tão desafiadores, eles fazem perguntas muito importantes e às vezes a gente não pensa quando monta uma peça, a gente tem que sentar e estudar para dar aquela resposta embasada para o aluno também sair satisfeito,
né? Então a gente estuda também com os alunos, isso é muito bom. É aquela. Nossa! A gente aprende e ensina. Eu acho que eu mais aprendo do que ensino, né? E, claro, foram 20 anos numa serventia, é um ensinamento de vida e de conhecimento teórico muito grande. A gente tem que trazer a gente tem que colocar na teoria o que a prática nos apresenta, isso é muito legal. É algo que eu sempre falo para os meus alunos. Imagina que tu tens situações que as pessoas criam em contratos particulares que não são possíveis na esfera extrajudicial, numa escritura pública, mas tu tem que cumprir aquilo. Então, se tu tem que cumprir, vamos lá, o que a gente pode fazer? E aí a gente acha algumas possibilidades alternativas. Eu acho que, para mim, essa é a parte mais bonita das serventias, é tu poder auxiliar e tu chegar com algumas possibilidades e orientações para as partes que elas não tinham, que elas estavam, assim, desesperadas. Então, isso me faz crescer e essa é a fonte dos meus temas nas peças. Isso é maravilhoso, gente. Olha, e aí eu recebi, quando eu publiquei aqui o nosso Domingon, 2 únicas pessoas chutaram Paty, tá? 2 únicas, das, sei lá, 40 que responderam. E aí, uma delas fez uma pergunta que eu achei bem relevante a gente tratar aqui. Primeiro, por isso que a Paty está aqui, porque eu admiro muito quem ensina pessoas. Gente, é meu DNA, eu acho que admiro. Não adianta, eu acho que você nasceu para aprender e ensinar, e isso a Paty vem fazendo. Mas não só isso, para diferenciar o motivo pelo qual eu indiquei a Paty como ensinadora de alguns dos meus mentorados. E isso não é à toa. É assim, ó, para vocês entenderem o motivo e os porquês, e respondendo a pergunta da mentorada que colocou. Uma coisa é você fazer uma mentoria e estruturar um conceito. Isso é mentoria, assim, abre a tua mente, estrutura um conceito, te monta um certo padrão de comportamento que você deverá manter para todos os teus estudos. Outra coisa é o trabalho que a Paty faz, que é ela bota ali a tua caneta no lugar. Então é assim, ó, ela monta uma estrutura de prova para você e ela corrige as tuas peças nesse padrão de estrutura de prova. Só respondendo a mentorada, qual era a diferença? A diferença é que a Paty faz um papel de banca corretora. Então você pode ver, ela deve ter colocado aí, não sei quais foram as últimas, não acompanhei, mas ela deve ter colocado coisas aí difíceis para vocês com esse sentido, o sentido da prática efetiva. Flávio Fischer, amado, deixa eu falar uma declaração em público. Flávio Fischer, presta atenção. Eu amo você, meu filho. Não sei se eu já falei isso antes, tá? Vou falar em público aqui, que é para ficar claro pro Brasil inteirinho, tá, amigo? Para mim é uma honra ter um mestre desse nos assistindo, né, Cláudia? Ai, gente, sensacional. Não, esse menino aí, eu já falei, né? Quando eu tô desesperada, eu faço o quê? Ligo pra Flávio Fischer. Às vezes ele não pode atender. Faço o quê? Ligo pra Sérgio Jacomino. Você percebe que mentor tem mentor? Flávio, maravilha, meu ídolo total. E vocês que estudam muito já sabem, né? A gente tem que acompanhar quem é do bem notarial e registral. E quem acrescenta. Ai, mas apaixonada sou, tá? Viram se é maravilhosa? Eu sou apaixonada por você. Fala que tudo bem, negócio de meio poliafetividade, tudo bem pra mim. Vai aí que dá tudo certo. Que delícia que você tá aqui, que bom. Então, respondendo isso, é bem isso, assim, são trabalhos complementares. E eu sempre que posso escolho assim, as pessoas mais bacanas do mundo para dizer, olha, eu acho que teu perfil combina com fulano corrigindo a tua peça. No teu perfil, eu acho que é mais bacana você fazer o curso tal. Então, lembra, os cursos são sempre complementares. E na hora de vocês escolherem, como a gente vê aí, tem muitas opções. Algumas são ótimas, outras não são ótimas, mas aí cada um sobre cada um. Escolham pessoas que tenham esse skin aqui da Paty, por exemplo, de fazer, de permitir que vocês cresçam pelo difícil. É assim que a gente cresce, não é pelo fácil. E Paty é assim. Paty me dá a honra de vez em quando bater papo comigo sobre um assunto ou outro. Ela tá aqui e aí ela tem um padrão que eu vou dizer para vocês que eu acho sensacional para qualquer pessoa. Sabe o zero ego? Sabe? O zero ego. A gente troca o zero ego, porque Paty tá aqui comigo de vez em quando. Eu quero fazer peça da Paty, ela não sabe ainda, mas eu vou querer fazer peça da Paty em breve.
Super. Por quê, gente? Porque é isso. Você precisa ouvir o outro. Você precisa apanhar do outro com zero ego. E isso é Eu que o maravilhoso. diga, né, Cláudia? Apanhei de ti. Mas é que eu falava pra ela, não, mas assim, não vou falar assim, não. Ela falando, não, meu negócio é escrever. Eu falar, então agora o negócio é você falar. Olha aqui, ó, tô retinha, ó, tô colada na cadeira. Paty me deu a honra de estar aqui com a gente um dia numa mentoria de uma oral ali. E aí ela tem aquele porte todo, tô falando, mulherão, né? Tem aquele porte todo que você olha e fala, Paty, minha filha, fique reta. Aí ela falou assim, não, que eu sou muito grande, eu vou entortando. Ela pensa maravilhoso, maravilhoso. Paty, com pouco tempo que ela tinha, ela fez o que ela tinha que fazer. É isso que a gente defende. Faz o que você tem que fazer para aquela coisa que você precisa. Então, vocês imaginem, a hora em que eu chegar num momento que eu falar, puxa, não está dando tempo de eu preparar para mim. O que eu faço? Você acha que eu vou preparar peça para mim? Eu vou ser imparcial, preparando euzinha peça para mim? Óbvio que não. O que eu vou fazer? Caçar Paty. Paty, prepara uma pecinha aí para mim, minha filha, que eu quero aprender a fazer a pecinha direitinho. É isso. Essa é a troca que eu queria que vocês tivessem sempre. E a gente, amém, que construiu uma comunidade muito legal, especialmente no Donfraria, para esse povo bacana estar aqui, tá? Paty, me conta um pouquinho. Como que você começou no cartório? Porque você ficou 20 anos numa serventia. Como que você chegou lá? O que aconteceu? O que foi a vida? Eita, Cláudia. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Eu sou filha de um tabelião. Então, eu comecei a trabalhar com 14, ainda estava na escola, trabalhava meio turno. Me formei no colégio e fui fazer arquitetura. Não queria trabalhar na área. Aí fiz 3 anos de arquitetura. No terceiro ano tive uma discussão ferrenha com uma professora e aí tranquei. Fui viajar, passei 6 meses fora. Quando eu fiquei fora, eu tive que resolver alguns problemas jurídicos em inglês. E aí eu me dei conta, epa, amo essa coisa. É isso. Assim, achei que estava indo para o direito quando eu era mais nova, porque meus pais são do direito. Fui para a arquitetura contra aquela, não, acho que estou sendo forçada a ir para o direito. E voltei para o direito e me engajei, aprendi. Confesso que os 20 anos na serventia, alguns foram, assim, estressantes. Tem horas que a gente quer parar e descer, quer ir embora, por muitas vezes quis ir embora. Mas ao longo dos anos, conforme a gente vai crescendo, eu tinha 14 anos, eu era uma criança, né, assim, uma adolescente. Ao longo dos anos a gente vai vendo como a gente ajuda os outros. Eu acho que para mim, dentre tudo que o tabelionato fornece, e é o que eu sempre digo para as pessoas que me perguntam, não entra nessa profissão por dinheiro. Ela dá dinheiro, sim, ela até dá dinheiro, dependendo da serventia que tu pegar. Mas entra pelo amor à profissão, por servir ao próximo, por estar conectado a um serviço jurídico que ninguém vai ter, ninguém vai poder fornecer, nem a Defensoria Pública consegue ter tanta capilaridade como os tabelionatos e os registros conseguem. Então, nesse aspecto, eu fui me apaixonando cada vez mais, tanto que nunca quis fazer concurso. Eu nunca fiz. O primeiro que eu fiz foi o de Pernambuco, que foi em 2013, mas sem estudar nada. Eu estava recém conhecendo meu marido, em lua de mel, viajando, e acabei fazendo a segunda fase, eu fiz voltando de uma viagem. Eu voltei na segunda e a prova foi no domingo. Estava viajando com o marido. Não fui bem, né? Passei em todas as fases, não fui qualificada muito bem, não fui nem para audiência de escolha, mas foi um teste. E aí, no meio do ano passado, eu fazendo cursos de autoconhecimento, na verdade, constelação familiar, coaching, PNL, eu me dei conta, não é isso que eu quero. Eu amo isso, eu amo ver o cliente sair de lá com um sorriso no rosto. Às vezes eles choram na tua frente, colocam toda a vida, nós somos muito psicólogos. E eu falei, é isso que eu quero. Não é outra coisa, é isso. E se para isso vai ter que tomar um tempo para eu ser, porque eu quero ser, que seja. Mas eu tomei muito tempo para decidir essa profissão, apesar de estar há 20 anos nela. Então foi ano passado essa decisão. E, Paty, e aí você decidiu prestar o Paraná, né? Que é o que você está prestando. Isso, eu tinha recém começado a estudar, abriram os 3 concursos, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Eu me inscrevi nos 3, e aí o primeiro que saiu foi Paraná,
passei, até fui razoavelmente bem na segunda fase, mas como todo concurseiro contestando pontos, né? Vai que a gente cresce mais um pouquinho. E Santa Catarina não passei naquela confusão toda que teve de anulações e etc. Mas agora com a prova em si anulada, novamente estarei. Mas mesmo antes de estar conversando contigo na mentoria, eu já tinha feito uma decisão. Eu só presto do Paraná para baixo o concurso. Não faço mais para Norte, Nordeste. Eu fiz para Pernambuco. Esses tempos estava falando com alguns alunos, eu gastei mais de 20 mil reais entre todas as idas a Pernambuco, né? Porque é caro, do sul do país para o norte do país é uma distância muito grande. Cada passagem era 2 mil reais. Fui 6 vezes. Então, só aí já foi um gasto. Ainda tinha amigos, consegui ficar na casa de alguns, mas nas últimas 3 provas eu tive que ficar em hotel. Então, gastei com hotel, comida, etc. Afinal, nunca tinha ido a Pernambuco, fui conhecer Recife, Porto de Galinhas, etc. Já que tá, né? Já que, né? Exatamente. Então, a gente gasta, e aí eu coloquei no papel. Eu falei, olha, para receber o que algumas serventias fornecem, efetivamente, de resultado final no mês, não vale a pena a gente investir tudo isso. É um estresse, é uma diferença muito grande, é um emocional que a gente faz e a gente se cobra porque não passa, né? Eu tenho um nível de cobrança muito alto, então eu acabei selecionando. Eu vou fazer Paraná para baixo e coincidentemente caíram os 3 ao mesmo tempo, né? Pois então assim, o triunvirato sulino, né? Aconteceu, foi uma coisa louca que enlouqueceu todo candidato. E aí tem muito disso que você está falando, gente, é muito importante, preste atenção. A gente vem falando há um tempão para vocês do sim, óbvio, né? Eu não sei por que alguém acha que concurso de cartório é tudo a mesma coisa. Eu não tenho ideia. Por que alguém acha que é tudo o mesmo negócio? Então, primeiro que não é. Nós temos 27 estados com 27 concursos diferentes, completamente diferentes. Mas cada código de norma. Cada código, cada tribunal, cada corregedoria, cada procedimento. Mas não é só isso. É uma coisa que a Paty falou aqui, ó, só prestem atenção que é muito relevante. É a questão, além do financeiro, que eu acho um absurdo a pessoa vou fazer teste custa caro. Mas além disso, tem uma coisa muito, muito pior que eu acho, tá? Porque você fala assim, tem dinheiro para gastar, então vou. Então vai, tudo bem. Mas o psicológico é um negócio matador. Ele é matador. Porque assim, ó, você sai da tua casa, aí você vai prestar 1, 2, 3, 4, 5. Tem gente prestando 6, 7 concursos. Sei lá como é que a pessoa consegue fazer isso. Não sei, tem ideia. E aí, olha só, o que acontece, e prestem atenção nisso, porque acontece mesmo. Você não tem, a não ser que você não faça outra coisa da sua vida, seja essa a sua profissão, você não tem como acompanhar, gente, todos os concursos, todos os andamentos de concursos, todos os perrengues dos concursos que acontecem. Veja o que aconteceu no Sul. Esse triunvirato aí, ele foi matador para um monte de gente. Teve gente que desistiu, gastou dinheiro, acabou o dinheiro, esqueceu da fase do título no Paraná, esqueceu do recurso não sei quando. Não dá, você não consegue fazer muito bem se você não estiver próximo da coisa. Então, veja, a Paty está no Rio Grande do Sul, né, Paty? Sim. Então, veja, tecnicamente, o Rio Grande do Sul é o lugar dela, portanto, o concurso do Rio Grande do Sul seria o óbvio. O Paraná está muito perto, Santa Catarina está ali e ela certamente tem uma estrutura montada ali, né? Uma movimentação pequena, ainda vai lá. Agora, eu fico imaginando como é que você, querido Jedi, quer ser o primeiro colocado, sei lá, do concurso do Ceará, morando no Paraná e conhecendo zero do Nordeste, zero como funciona, e prestando mais 5. Você pode ser o primeiro do Ceará, mas então foca nele. Faz isso aí e essa história vai resolver a tua vida e vai ser bom para você. Paty, o Rio Grande do Sul, por acaso, foi o último concurso aberto? Esse você não prestou ou prestou? Prestei, passei, na verdade não passei por conta das anulações, né? E eu estou aguardando a decisão do CORAD. Na verdade, eu fiz uma contestação e até agora não saiu. Tanto que eu fiz a segunda fase condicionalmente. Ah, tá. Isso. E aí agora eu estou aguardando porque não sei se farei ou não condicionalmente na segunda fase, se já julgaram ou não. Então dependo efetivamente do CORAD. E quando você estava no cartório que você trabalhou,
no Rio Grande do Sul, o motivo da tua saída, qual foi? A tua decisão de sair, qual foi? E como é que você lidou com essa transição? Porque, tecnicamente, mesmo que você vá, e você vai passar, claro, no Paraná, com tranquilidade, o que você fez foi uma transição de carreira efetiva, né? Porque você saiu e aí está construindo uma estrutura forte para ensinar as pessoas e vai daqui a pouco para uma serventia como titular. Como é que foi esse período teu de mudança? Gente, mudança é sempre muito relevante, tá? Ela pode ser para o bem ou ela pode ser para o mal. O que você não pode é ficar parado. E aí tá para provar isso aí, tá? Como é que foi, Paty, essa mudança tua? Então, Cláudia, o meu pai ele saiu da serventia, né? E nessa transição eu auxiliei a transição entre o novo titular e o meu pai. Então, foi desde maio, foi bem na época da prova da segunda fase do Rio Grande do Sul, que teve aqui a audiência de escolha e se começou toda a transição. Então, a gente fez todo esse auxílio. No final de agosto, o novo titular assumiu e nós chegamos a um denominador comum. Primeiro, eu já estava preparando a minha saída, eu já sabia dessa situação e não pretendia ficar justamente pela escolha que eu fiz ano passado. Então, foi assim, foi uma junção de coisas. Eu misturei, foram muitas escolhas ao mesmo tempo. A escolha de começar a dar aula, a escolha de sentar para estudar para concurso, efetivamente sentar para estudar, porque me enganei por muito tempo. Então, abria o concurso, opa, vou sentar para estudar, né? Aquela famosa história que não funciona. Então, isso. Então, ano passado foi quando eu disse, não, vou estudar diariamente para o concurso, que seja a longo prazo, porque eu sou uma pessoa muito imediatista. Então, ao longo desses anos, eu fui aprendendo a entender que tudo existe um processo de maturação. E nesse meio do caminho, eu já estava fazendo esse planejamento, já vinha uns 2, 3 anos conversando com o meu marido que eu precisava sair do tabelionato, porque eu precisava focar em algo para mim. Então, isso foi uma transição de alguns anos, a saída. Então, a saída, efetivamente, ela não foi tão assim, traumática como eu esperava que fosse. Mas o sair de lá e o se organizar para trabalhar e estudar é que foi o mais desafiador. Porque quando a gente não tem um horário, a gente não faz nada. Exatamente! Isso que eu ia te falar agora. Como é que essa organização tá rolando na tua vida? Porque, olha, gente, preste bem atenção, né? Eu já falei para vocês, quem tem mais tempo livre tem o maior problema do mundo. Não é quem tem menos tempo que tem, é quem tem mais. Porque quem tem mais tem que dominar o seu tempo com tática de guerrilha. Mas é tática de guerrilha. Por isso que vocês me veem nos grupos bons aqui estabelecer paulada de estrutura de estudos. Porque ou é tática de guerrilha, ou você vai usar 8 horas do seu dia, 8, 9, 10, que seja, quando você olhar, acabou o dia. E você fez o quê? Eu li uma lisinha. Isso é o que ela está dizendo. Isso é enganação do cérebro, né? Vou esperar o edital abrir. Pode não, gente. Isso aí pode acontecer, não. Então, acho que essa dificuldade é um negócio bacana para você ouvir. Para você ouvir que todo mundo tem. Quem já é titular, quem não é titular, quem vai ser, quem tem experiência, quem não tem experiência. Não interessa. Essa dificuldade é comum. Como, Paty, que você estabeleceu essa história do estudo? Por que você já vinha estudando, claro, só que aí você decidiu que ia ser um estudo mais, né? Coisa séria, coisa babado mesmo. E aí, como é que você faz? Você respeita aquele horário para o teu estudo, a quantidade de horas que você determinou por dia, não importa, e você estabelece matéria, como é que você tem feito? Bom, assim, Cláudia, eu tive um curso de imersão agora no final de outubro, tá? De coaching e PNL, consultoria sistêmica. Eu gosto muito dessa área de conhecimentos pessoais que tu aplica dentro da tua profissão, porque eu acho que nós, como serventuários extrajudiciais, nós temos que ser muito sistêmicos. Então, fiz diversos cursos disso. E o que aconteceu? Eu saí em agosto, houve todo um período de transição em que eu, de fato, não fiz absolutamente nada, só carregando coisas, caixas, não dava tempo. Então, passei ali umas 2 semanas fazendo isso. E aí, nas outras 2 semanas, eu fiquei perdida. Perdida mesmo, assim. Eu levantava, daí eu ia assistir TV, aí eu estava em férias.
Acho que eu me dei um mês de férias, 14 dias carregando caixa e os outros 14 fazendo nada. Até que eu entrei num desespero e eu conversei com meu marido. Eu falei, olha, não tá dando. Eu não sei mais o que fazer, eu tô perdida e tu acaba ficando numa situação... tu entra não numa depressão, mas tu entra numa tristeza, porque muda a tua rotina. São 20 anos trabalhando das 9 às 5h30 para chegar do nada e não ter nada para fazer. Normalmente, quando eu saio em férias, eu não fico em casa. Então, não é a mesma coisa. E aí a gente sentou, conversou, eu falei para ele, eu preciso voltar a estudar para o concurso, é isso que a gente quer. O meu marido quer muito que eu passe em Santa Catarina especificamente, porque o sonho dele é morar lá. Então, assim, ele é uma pessoa que me apoia muito. Isso é uma coisa que eu percebi ao longo dos anos. Eu só fui tentar fazer isso quando ele efetivamente me deu esse apoio. Nós estamos juntos há muito tempo. Ele me apoiou, sempre me apoiou em tudo. Mas quando eu sentei e falei, é isso que eu quero, ele falou, bom, agora que é isso que tu quer, então eu te apoio. Porque eu sempre disse eu quero, mas não fazia, né? Entendi. Aquela coisa, depois a gente faz, depois a gente estuda. E ele nunca me deu esse apoio. Então, antes de eu ir para São Paulo fazer o curso de imersão, que eu fiquei 10 dias lá, eu sentei para conversar com ele e falei, eu tô com muita dificuldade, eu não sei o que eu faço. Eu tô perdida. Ele assim, não, mas o que tu quer fazer? Quando é que tu vai trabalhar? Né, no prática. Eu falei, eu preciso trabalhar todo dia, ao menos para continuar, né, rendendo o curso e dando todo o feedback necessário. Tá, mas de que horas a que horas você vai trabalhar? Eu não sei, não. Vamos sentar, vamos botar no papel. Eu falei, não, mas como assim? Eu tenho que ter horário flexível. Não é horário flexível. Vamos sentar, vamos botar no papel, Patrícia. Aí tá bom. Aí eu falei, então eu trabalho das 9 à 1, almoço da 1 até as 3, porque daí saio do escritório, vou para casa, aí dividi o espaço de estudo e de trabalho, porque até então eu estava tudo misturado. Misturado, então, isso também não precisava é bom, pegar né? um negócio para prática notarial, não achava. Precisava pegar um negócio para o estudo, não achava. Eu falei, não, preciso dividir isso. Dividido, fiz isso, montei a minha grade de horários. Eu falei, é isso. Ele falou, então agora escreve aí no papel, eu vou assinar de testemunha e tu assina junto, te comprometendo. E aí tá lá do meu banheiro, todo dia de manhã eu acordo, tá aquele papel lá, 9 horas eu tenho que estar no trabalho, 1 hora eu tenho que sair. Então, assim, é uma cobrança que é minha, mas o meu marido tá me auxiliando nesse início, porque a rotina, criar o hábito é que demora um pouquinho, né? Então, nesse início ele tá me cobrando, ele tem sido sensacional. E o estudo, eu efetivamente faço uma transição de estudos. Eu estudo parte de lei seca, parte de doutrina. Eu efetivamente não leio muita jurisprudência. A minha maior falha é as jurisprudências. Eu tenho uma preguiça enorme de ler jurisprudência, porque como nunca trabalhei com isso, é bem difícil essa busca. Então, agora eu tenho assistido a alguns advogados no Instagram para poder aprender como é que se busca jurisprudência, porque nem isso eu sei fazer. Não sei nem procurar jurisprudência. Então, assim, eu estou aprendendo. Eu te mando umas coisas que vão te auxiliar nisso. Aí tu vai ser rápida nesse negócio. Isso, eu estou aprendendo o beabá ainda da parte, assim, judicial, né, processual. E eu tenho feito isso. Eu normalmente faço 25 minutos de leitura seca, faço 15 de exercício, dou uma pausa, retomo, uma pausa de 5, 10 minutos no máximo. Mas o meu ritmo de estudo é esse. Lei seca, depois eu leio parte de doutrina, faço os exercícios as questões de provas anteriores, os livros esses que tem, faço essas revisões em torno de 15, 20 minutos e eu tenho dificuldade de me concentrar por muito tempo, então eu troco a cada 40 minutos 1 hora de matéria. Então, olha, gente, vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo, a Dani falou ali, a honestidade. Eu acho que mais que a honestidade da dificuldade, tudo isso que a Paty está dizendo, é a honestidade intelectual. Essa a gente tem que ter com a gente, tá? Num processo de coaching, e a gente aprende muito isso quando está aprendendo coaching, né? Se o teu compromisso for com você, já é um grande passo, porque você é o responsável por tudo isso, né? Lindon, se o compromisso for com você e, além disso, público, e no caso o público da Paty com o marido, né? Aquilo tem uma força movimentadora, vocês não têm ideia. É por isso que o grupo certo, vocês me ouvem falar nas mentorias, que é a escolha a mesa certa para sentar. Não senta em qualquer mesa, não. Tem muita mesa para sentar.
mas você escolhe a mesa certa. Por quê? Porque quando você escolhe a mesa certa, você acha esse compromisso aí que ela está contando pra gente. No caso dela, com o marido. Então, olha o reconhecimento, olha o zero ego que eu falo. Olha aí, ó. O zero ego puxa, estou numa dificuldade, não tá rolando, não sei como é que eu vou fazer. E aí senta com alguém que você confia. E neste momento, o marido foi mentor. Vocês me ouvem falando? Mentor é aquele que você escolhe para uma questão específica. Mentor não é o cara que sabe tudo de tudo. Imagina, passa longe de ser. Mentor é aquele que tem a mentalidade para te auxiliar. E olha o marido, que máximo. Então vamos fazer um compromisso. E isso aí deve ter mudado uma coisa que a gente chama de mindset, quando você faz a estrutura do PNL. Isso deve ter mudado o mindset na parte, porque ela olha a parede e fala, opa, não sou só eu no jogo. Sou eu e um compromissinho ali. Vocês já imaginaram que ela não cumprir? É assim, é uma decepção dupla, é uma coisa que causa decepção dupla. E a gente não quer nunca decepcionar ninguém, né? Que ama, pelo menos. Então, adorei isso, Paty, porque isso é mais ou menos o que a gente faz com os grupos. A diferença é que o compromisso é com o grupo. Vocês sabem, né? Tem meta-multa, né, galera? Tá aí, tá, né? Não vai meta-multa. Por isso, porque tá aí, ó, o exemplo do grande compromisso público, do vou fazer dessa forma. E tá aí a forma de fazer e de combinar muitas obrigações e responsabilidades. Tem jeito, você só precisa tomar pé delas. E Paty fez com uma maestria esse negócio, né? Isso de Paty, uma coisa que eu queria te perguntar. De tudo que você fez aí de mudança da tua vida, o que mudou, o que você achou mais difícil de tudo isso, assim, de começar a planejar sair do cartório, depois começar a planejar estudar e decidir prestar um concurso, onde você ia prestar, o que você achou mais difícil de decidir? De decidir? Você teve que tomar várias decisões nesse período, né? Várias aí. Muitas. O que é que você de tudo olhou e falou assim, meu Deus, essa é a mais difícil para eu fazer? Para mim foi sentar para estudar. Foi ter uma rotina de efetivamente sentar a bunda na cadeira e falar, daqui eu não saio até eu cumprir a meta do dia. E você acha que isso era uma questão foi difícil porque te faltava um incentivo específico? Por que foi difícil? Já que você é uma pessoa que primeiro conhece bem o direito notarial e depois você é uma estudiosa, assim, né? Estou falando no campo amplo. Por que foi tão difícil para você? São estudos diferentes, Cláudia. Esse é o grande ponto que eu vejo, tá? Eu tanto que, por exemplo, para a segunda fase, eu normalmente não estudo muito, porque eu me sinto super confortável na segunda fase, tá? Não tenho a ansiedade que eu tenho para a primeira fase. Eu consigo sentar e fazer um TCC em 15 dias. Para mim é super tranquilo. Agora, sentar para estudar todo dia sem ter um prazo pequeno de resposta é que é o problema para mim, que é exatamente isso. Eu vou ter que sentar para estudar 3, 4 anos, ininterruptamente, eu vou ter que estudar esses 4 anos. A matéria é sempre a mesma, ela não vai mudar, vai mudar nuances, doutrinas, mas a matéria efetivamente maior, ela não muda. São matérias que eu não gosto, que eu não tenho um fácil entendimento. Então, assim, penal, processo penal, até mesmo constitucional e administrativo, que são importantes, mas partes do constitucional e administrativo que não são da área extrajudicial, para mim são de muita dificuldade. Então, eu não consigo ver razão para eu perder tanto tempo estudando. Essa sempre foi algo que teve dentro da minha cabeça, não é? E isso foi a minha vida inteira. Eu sou uma menina, como a minha mãe sempre diz, eu sou uma menina inteligente. Eu nunca precisei sentar para estudar. E, de fato, nunca precisei. Fui aluna nota 10 no colégio o tempo inteiro, sem ter que sentar para estudar. Com exceção de raríssimas matérias, eu tive somente uma recuperação, que foi geografia, na minha vida inteira. Então, é muito difícil para mim essa questão de sentar para estudar algo que eu sei, né? Eu já sei, eu não preciso estudar. Isso foi difícil. Foi bem desafiador. Tive um coaching lá no ano passado. Chamei um professor em específico que no fim não pôde. Acabou entrando outro professor. Tinha uma raiva imensa e enorme daquele professor. Mas
exatamente por conta, eu tenho certeza que ele me leu, não tenho sombra de dúvida, e exatamente por conta da leitura que ele fez de mim e que ele me exigiu, eu aprendi a sentar para estudar. Porque todo dia eu chegava em casa, eu reclamava, meu Deus, este cretino, este desgraçado, e gritava, ele, mas Patrícia, está pagando ele, para de pagar, então. Eu falei, não vou parar de pagar, eu vou enfiar na cara dele que eu sento para estudar. Mas assim, era eu comigo mesmo, não era lógico, ele, né? Lógico, então, é um assim, grande espelho, né? Exatamente, é um espelho. E ele foi muito importante porque ele foi uma pessoa que me cobrou muito e eu cobro muito dos meus alunos também. Então, isso é muito interessante porque eu fui muito braba, mas depois muito agradecida. Mas eu tive esse momento, eu passo pelo momento de raiva antes de chegar na salvação, por assim dizer. Então, foi muito interessante. Esse, para mim, foi o momento mais difícil, porque também estava passando por um momento bem tormentoso na serventia. Foi bem interessante, assim, ter que lidar com tudo ao mesmo tempo. E no início desse ano, que foi ainda mais difícil, porque eu estava criando prática, estava fazendo toda a questão de administrativo da serventia e ao mesmo tempo estava saindo de lá, estava tudo junto. Foi o momento em que eu mais consegui fazer coisas pessoais minhas. Então, essa foi a minha maior tristeza agora, que eu pedi ajuda para o meu marido, porque eu tinha todo o tempo do mundo e eu não estava conseguindo fazer. Então, você com o teu treinamento, esses 10 dias que você falou que você foi treinar, você já deve ter descoberto completamente a tua persona, né? Você deve ter descoberto um ser tremendo, assim, um ser executor super tremendo ali e que se é pego numa não execução, sofre. O que eu estou dizendo aqui, gente, parte dos treinamentos de coaching, a gente aprende essas identificações até para aprender qual é o teu maior sofrimento, né? Como lidar com a pior parte para você. Então, tem gente que é muito mais obedecedora, aspas, não é essa palavra, mas enfim, alguém com quem você vai falar, ela obedece muito se ela tiver alguém dizendo o que ela tem que fazer. Tem gente que é muito executora, e aí não pode ter muito alguém dizendo o que vai fazer. O problema é que aí essas pequenas falhas que ela está contando, a gente tem que conhecer, a gente tem que saber. O autoconhecimento é muito poderoso, porque aí você resolve o tal do buraco. A minha dificuldade está aqui, 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 então deixa eu... É aí que o ego baixa. Sabe quando o ego baixa? Aí, ó, quando você toma pé da dificuldade que você tem, porque alguém te mostra, aí você fica puto, porque o espelho incomoda muito, né? E aí você toma conhecimento disso e vai ter que lidar. E se lidar bem, você tá bonito na fita. Bonito na fita, porque aí você domina quem te domina, né? Porque o ego te domina muito, o ego domina muito a gente sempre, né? É um negócio que pedir ajuda é muito difícil. Enfim, né? É a alma humana. E é por isso que eu gosto de conversar com as pessoas mais diversas aqui. É a alma humana. A alma humana é um negócio que pode te levar a ser o primeiro de qualquer coisa que você queira ou a se autoderrotar. E vocês precisam tomar muito cuidado, porque vocês todos são estudantes. Nós todos somos estudantes. Eu sou a maior estudante que você já viu na vida do estudo, que necessariamente não é um estudo por conta do concurso. E é isso que a Paty está contando. Olha que descoberta. Mais difícil para ela foi aquilo. Ela é uma menina super estudiosa. Por que foi difícil? Porque o foco é outro. O foco exatamente. É outro, o foco é ser exigido. É outro foco, é outra história. Isso é maravilhoso de ter feito. Paty, se você... depois que a gente passou aqui, que você fez a gentileza de me ouvir numa mentoria, o que você levou para você de tudo aquilo que a gente conversou? O que você achou que nesse teu autoconhecimento aí fortíssimo, que eu achei o máximo, o que aquilo te auxiliou? O que aquilo acrescentou para você? Bom, primeiro são as tuas táticas de guerra. Algumas pessoas vieram me perguntar sobre o curso, porque eu comentei que estava fazendo. Eu falei, olha, é tenso, é difícil, especialmente quando a gente tem muitas coisas, muitos compromissos e a gente se dá a desculpa. Ah, eu tenho isso para fazer, eu não vou fazer. Ah, eu tenho isso para fazer, eu não vou fazer. Então, essa autodisciplina e poder, exatamente como tu falou, não ouvir o meu ego.
porque às vezes a gente escuta de outra pessoa aquilo que a gente já sabe que a gente é e a gente não gosta. Então, é bem difícil ouvir os nossos defeitos, né, que a gente sabe que tem, na voz de um mentor, e ao mesmo tempo saber que tu estás lutando para não ser daquela forma e ainda assim aquilo é aparente para os demais. Então, alguns pontos que tu me trouxeste ao longo da mentoria foram importantes, porque eu precisei visualizar. Eu acho que de tudo aquilo que a gente falou e permanece até hoje, é que eu tenho uma prática muito grande, porém eu não tenho uma teoria tão estruturada. Eu tenho a teoria, mas ela não é estruturada. Então, às vezes, eu trabalho como se eu estivesse falando com um leigo para uma banca e, efetivamente, eu não estou. Estou falando com uma pessoa que sabe mais do que eu, ou ao menos naquela posição ela está superior a mim. Essa questão que me chamou mais atenção na mentoria, que foi importante, que tu me demonstrou ao longo das aulas, né, de todas as lives que a gente teve, isso foi mais legal, assim. É ruim de perceber, né, aquela coisa, tudo que não nos é bem visto, não é legal, mas é importante. Então, o que eu sempre digo para quem me pergunta, se tem estômago, vai. Vai porque é sensacional. Tanto que fui, porque o Marcos Salomão comentou. Ele é uma pessoa, para mim, que tem uma garra e uma meta muito legal na vida dele. Então, eu questionei, chamei o Marcos, falei, Marcos, vem cá, como é que foi, o que aconteceu, qual é a diferença efetivamente, porque até então, confesso, não entendi o que era a mentoria. Ele me explicou parcialmente como é que era, ele falou, só fazendo para entender. Daí eu falei, então tá. Aí eu, na mesma hora, desliguei o telefone com o Marcos, já te chamei no privado, eu falei, Cláudia, quero fazer, vamos lá. Foi o que eu falei pro meu marido, foi um dos piores momentos que eu poderia ter escolhido, porque foi bem ali no final da entrega da serventia. Então eu tava, assim, correndo, e são muitas emoções, mas ainda assim fiz, aos trancos e barrancos, mas fiz. Acho que em um próximo momento eu farei com uma outra visão, uma outra perspectiva, já conhecendo como funciona a mentoria. Para mim foi sensacional. Doeu muito, mas foi sensacional. É isso, isso aí que ela está dizendo, gente, olha, eu vou falar, talvez seja a coisa que eu mais ouça e tudo bem, porque assim, ó, eu também uso mentores, não esqueçam isso, tá? Não esqueçam. Eu também uso mentores, eu também sofro exatamente isso aí que a Paty está dizendo. A gente às vezes tem que confrontar um buraco que está ali e que não tem jeito. Alguém precisa dizer. Olha, eu vou dizer, essa coisa do ego que a gente diz ego, não é o ego, essa sensação, essa coisa pop do ego, né? Ai, fulano tem ego. Não, não é isso. O ego é um fator psicológico que te impede de visualizar determinados pontos. Isso não é bom nem ruim, ele é só um fator ali, né? E eu, sabendo desses fatores em mim, busco alguém que possa me dizer, olha, aqui tá um buraco aqui, presta atenção, garota. E é muito útil às vezes. Então, por isso que eu falei para a Paty, eu quero, vou terminar umas mentorias aqui, e aí quero a Paty corrigindo alguns dos meus textos, porque eu quero alguém de fora olhando e dizendo, mas isso aqui não tá prático demais, hein? E olha que mentoro gente fazendo isso, hein? O tempo inteiro, mas mentoro estratégia. Eu quero que você tenha estratégia, porque a prática diária, ela até derruba um candidato. Escuta o que eu tô falando, eu falo isso para vocês na mentoria. Aquele que é muito prático, ele cai porque ele é muito prático. Então, de vez em quando, uma vez no ano, a cada 2 anos, eu peço para alguém me acompanhar em textos, para ver se eu não estou sendo tão visionária, porque eu lido com a estratégia, que está fugindo alguma coisa da escrita da banca. E é isso, gente, aprendam com alguém que pode te ajudar. Essa é a grande sabedoria. Troca essas experiências. Devem ter, assim, sei lá, no mínimo 3, 4 mentorados meus que tem que estar aí com a parte, porque eu sugeri que tivesse, porque ali tinha um fator muito específico para tratar, além da mentoria. E esse complemento de conhecimento, gente, a Paty está aqui por isso, para te dizer, olha, é um complemento de conhecimento. Você precisa ter muitas habilidades. A prática sozinha não te ajuda. É por isso que eu acho maravilhoso o nome
da estrutura que ela criou, prática notarial. É isso. Você precisa ter o conceito da prática, não só a prática. E eu adoro a maneira como a Paty é paciente para tratar. Uma das mentoradas me falou assim, nossa, gente, é de uma calma. Eu falei, não confunda o Cláudio Domingues com o Paty Presser. Espera um minutinho. A pessoa nasceu calma. Eu, na próxima encarnação, a minha mãe tá aqui assistindo, ela que escreva aqui o quão calma eu não sou. Eu falei, gente, aquela menina toda calma, tudo bonitinho. Vamos lá, vai escrever direitinho com ela. Vai dar tudo certo. Paty, olha só. Agora, para o concurso do Rio Grande do Sul, para a galera que está ouvindo, o que é que você está treinando mais aí? O que é que você tem apostado? 2 ou 3 coisas para o pessoal que vai fazer, que a gente pode sugerir como algumas coisas que eu já dei algumas apostas, já publiquei algumas apostas. E você, o que é que tu acha? Então, olha ali, minha mãe apavorada dizendo que eu sou calma. Dona Beth, pessoa calma. Menina, pra senhora ver. Se a pessoa me falou que ela é calma, pense eu. Pra pessoa me falar assim, nossa, mas Paty, eu falei, meu filho, vai lá escrever com ela. Vai logo escrever com ela. Estão 20 anos de balcão, Cláudia. É diferente de calma ou não calma, que Paty tem uma ansiedade ancestral, né? A ansiedade de Paty é ancestral, minha filha. Esse é outro papo. Não tem a ver com calma, não. É como eu sempre digo, o balcão te ensina. O balcão me ensinou isso, a respirar fundo antes de responder. Diga, Paty, o que você acha que a galera, assim, algumas apostas de foco que vale a pena para quem vai prestar o Rio Grande do Sul agora, dá uma olhada com um pouco mais de cuidado. Tá. Então, é assim, Cláudia, eu, ao longo desse último curso, o curso anterior, eu fiz um curso bem light, perto do que eu fiz, porque eu fiz um curso para a primeira prova, e aí, depois que eu fiz a prova, eu falei, meu Deus, preciso aumentar o grau de dificuldade. Então, porque muito facinha. a prova foi muito difícil. Para quem me conhece, eu já falei, eu levei 1h30 para começar a escrever. Então, levei 1h30, daí eu ainda levantei, falei, vou no banheiro para tomar uma decisão. Porque às vezes a gente fica naquele empacado, né? Levantei, fui no banheiro, falei, vou sair do banheiro com uma decisão. Aí saí do banheiro com uma decisão, sentei e mudei a opinião. Mas aí foi, né? E o que eu acho que seria bem interessante seria uma questão de transexual com processo criminal correndo. Acho que fazer a troca do transexual com o processo criminal, o nosso o código nome de lá no RCPN, você está falando, o nome certo? Isso, né? RCPN, exatamente, troca de nome. Acho que é um ponto bem interessante que pode ser válido, pode vir a cair. Acho que, por exemplo, no registro de imóvel, poderia haver a abertura de multipropriedade ou um direito de laje, porque acho que o direito de laje é uma só, né? E a multipropriedade poderia ser, no mínimo, 7 matrículas. Então, olha só, ela tá até aqui, estamos batendo, hein, gente? Você viu que a minha lista tá lá. Multipropriedade, direito de laje, transexual no RCPN, isso está listado lá nos meus. Que mais, Paty? A minha área mesmo é notas, né? Então, assim, de notas, o que eu trouxe muito para os alunos, que não é comum em vários estados, compra e venda bipartida de usufruto numa propriedade, a transformar isso para a plena propriedade num terceiro. Isso é padrão, é usual, é comum, e é estranho para o Rio Grande do Sul alguém dizer que não pode, porque é muito comum. Tá? Inclusive, as prefeituras estão acostumadas e possuem isso dentro da sua lista de documentos. Então, é bem, assim, esse é um ponto que eu acho que pode cair. Eu fiz para os alunos tanto a ida como a volta, como eu digo, né? Ótimo. Abri e fechei. Aqui a gente tem tido atualmente que não era comum e os registradores não aceitavam, e hoje já está. Voltando, aqui, já. Esse Instagram fica atormentando a nossa vida e acaba o nosso horário, né? Então, Patinha, entra aí de novo só pra gente continuar o tema e a gente se despedir. Pera aí, que é super importante. Ó, negócio das bruxas, tá vendo? Eles fazem cair a nossa conexão. Pera aí que Paty entra de novo. Pera aí. Já entra.
Pati, 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 Pati. Cheguei. Entrou. Esse Instagram, vou falar uma coisa. A É conversa uma hora boa, só, né? Uma hora? Fica cortando a gente não quer parar de falar, não? Não. Duas mulheres que adoram bater papo, né? Como isso? Então, a gente bate Faustão, meu filho. Ó, manda esse aviãozinho aí pro povo, tá? Pô, manda um aviãozinho pro povo voltar para cá. Bom, Paty, aí a bipartida, desculpa, a alienação fiduciária, a entrega do bem, como da ação, né? Porque agora Isso, exato. Mas aqui no Rio Grande do Sul tem que ter uma quitação antes, então, em função de não haver a plena propriedade, né? Ele tem a propriedade resolúvel, o fiduciante. Então, primeiro quita e depois dá em pagamento. Então, tem essa particularidade, justamente. Normalmente a alienação fiduciária é com fundo de investimento. No caso que eu fiz com um fundo de investimento, e a Lei 8668 é uma lei que o pessoal normalmente não manja muito, deixa, né, à parte. Existe toda uma questão de que o fundo efetivamente não transmite, quem transmite é a administradora, então tem duas empresas participando. Então, isso é uma coisa, isso mesmo, relevante, porque outro dia foi uma das coisas que eu, inclusive, até pedi para um mentorado te consultar direto, porque isso, gente, que ela está falando é um negócio muito interessante. Olha só, presta atenção, para ficar claro, tá? Numa alienação fiduciária, como regra, você tem, eu vou chamar de banco, mas poderia ser um particular, mas só para constar, para vocês entenderem aí, tá? Você tem um banco entregando valores para alguém, né? Para que esse alguém adquira um imóvel, portanto, um devedor, banco credor. O que acontece é que o banco vai entregar esse dinheiro para o vendedor. Então, eu sou compradora, peço dinheiro à Paty, que é o banco. Paty, ao invés de me dar o dinheiro, vai dar o dinheiro ao vendedor, aquela criatura que está vendendo a minha casa. O problema é que normalmente, aí ela vai explicar agora o que ela está falando, é que normalmente você tem um fundo, que é o fundo. Aqui em São Paulo a gente chama de fundo participante, mas enfim, aí depende muito da legislação. Você tem um fundo que é de fato aquela criatura que administra aquilo. O problema é que quem é que vai outorgar a escritura? Quem é que outorga? Normalmente não é o fundo. O fundo é representado por. Então, explica aí, Paty, esse pedacinho, porque essa galera tem um pouco mais de dificuldade de visualizar. Então, lá na 8668 eles definem, porque o fundo, ele é o local onde fica todo o patrimônio, né? Ele tem um CNPJ, mas para fins, por exemplo, fiscais, ele só tem o CNPJ para informações à Receita. Ele efetivamente, como um cartório, né, para ficar mais fácil, o CNPJ não serve para muita coisa. Então, ele não tem uma representatividade. A representatividade vem da administradora, que vai gerir aquele fundo para que possa definir o que vai fazer. Tanto que a própria lei fala que é uma propriedade resolúvel o fundo também, se não me engano, no artigo 9º. Então, isso. Então, essa diferenciação, as pessoas elas não se dão conta. E daí, quando o problema vem e fala o fundo de investimento, obrigatoriamente aquele fundo de investimento tem que ter um administrador e obrigatoriamente é ele quem transmite e não efetivamente o fundo. Então, essa confusão acaba gerando. E, como eu digo, o fundo chegou aqui no Rio Grande do Sul um pouco atrasado. Assim, não é tão comum a gente ver fundos de investimento aqui. Confesso que eu peguei pouquíssimos casos no tabelionato. Se foram 4 ou 5, foi muito. Normalmente, todos de uma construtora de São Paulo, que eu trabalhava muito. Mas não é comum. Então, isso gera um pouco de confusão. Mas eu fiz essa peça também para trazer, chamar a atenção, ou seja, eu trouxe 2 problemas num só, que seria equitação, fundação mais o fundo, né? Imagine o tamanho do problema, porque é bem Rio Grande do Sul esse negócio. Então, você imagine, olha, eu quito meu apartamento, então eu vou lá, tô comprando, não sei nada disso, e vou pagando, quito. Ótimo. A hora em que eu quitar, a pergunta que você vai fazer é quem vai, primeiro, quem vai me dar quitação? Quem vai dizer, ok, você terminou? Bom, tecnicamente, quem está gerindo essa estrutura da minha compra. Quem vai me outorgar a escritura? Bom, o fundo não dá, porque o fundo não teria personalidade jurídica. Ele está ali
como um grande organizador. Alguém precisa administrar isso. Em São Paulo e em grandes partes do Brasil, por exemplo, a Cirela, que é uma grande construtora, usa muito essa estrutura triangular. E o problema vai um pouco além, né, meus amores, já que estamos falando de perrengue para a prova. Pensa, imaginem que o fundo é o fundo A administradora é o Banco Itaú, por exemplo, e aí a Cirela foi a construtora. Só que todos os direitos do Itaú administrador foram cedidos para não sei quem. Que foram cedidos para não sei quem. Acontece muito se for São Paulo. Vão acontecendo as cessões desse direito. Quando chega ao final do teu contrato, que você pagou tudo, quem que vai assinar para você? Quem que é? E aí é o que a Paty está falando do 6886. 8668. Você tem que ficar muito atento ali para saber se tem um fundo gestor, um administrador e se houve sessões, porque ao final desse contrato você não sabe quem que vai otorgar a escritura. Às vezes é uma dificuldade mesmo, tremenda, na prática isso. Sem falar se não tem uma falência, uma recuperação judicial no meio. Ave Maria, cheia de graça. E aí o cara não instituiu um patrimônio de afetação. E aí cai tudo, vai tudo para falência. Olha, menina, nós estamos criando a peça do Rio Grande do Sul, tá achando? Eu falei para o Marcos Salomão também, isso daqui a pouquinho a Vunesp vai nos contratar para começar a criar peça, porque a gente é mais criativo. Você imagina uma recuperação judicial do administrador, e aí o fundo diz, não, mas peraí, meus direitos estão lá, e não foi criado um patrimônio de afetação? Rapaz do céu, coisa linda, gostei disso, tá? É mais 1h30 sem fazer prova. Eu tô pensando. Adorei, Paty, adorei. Achei que esse tipo de coisa, gente, de exercício mental, por isso que eu falei, a Paty lembra que ela falou? Ela começou com arquitetura, eu também fiz um ano de arquitetura, adoro arquitetura. Olha aí. Eu adoro, eu acho o máximo você poder ter uma visão. É isso, você ser multifuncional. Aqui a gente tem uma mentoria que chama polifuncional, dom polifuncional. Há pessoas que têm muitos interesses, muitos na vida, até porque as pessoas têm muito interesse, né? Você pode gostar de viajar, de barco, de costura, e é por acaso de direito notarial, e tudo bem, vai aí. Como é que você faz para trazer todas essas coisas que você gosta para pensar o teu sucesso? A Paty faz assim, ela vai pensando as peças, ela junta uma coisa com a outra, ela bota não sei o quê, e aí a pessoa estudou PNL, já bota lá um negocinho também, e fez coach, já bota lá um negocinho também, e saem peças maravilhosas, muito mais difíceis do que a prova, e quando chega a prova você vai lá e arrasa, entendeu? São essas as mentes que a gente gosta de ter aqui. Meus professores não gostam. Não gostam, né? Eu não gosto, não. Eu fiz um pós agora e o professor dava um posicionamento que eu não conhecia. Eu falava, mas professor, e se no exemplo tal acontecer isso? Ele falou, minha filha, a senhora já teve esse exemplo? Não me ocorreu agora. Como é que te ocorreu agora um exemplo desse? Eu falei, a mente é fértil. Aconteceu. O pessoal não gostava, os professores ficaram... Não, mas na serventia, meu filho, manda ele pro balcão do cartório. Isso aí. A gente tem uma mente fértil? Não tem, não. A gente antecipa a mente fértil do povo que vai lá. Porque o povo tem mente fértil. Eu, essa semana, fiquei olhando, falei pra minha substituta, falei, escuta, filha, deixa eu falar uma coisa pra você. Quer perguntar um negócio assim? É negócio da bruxa, negócio do meio da bruxa. Em Itaquá é especial? Tem, assim, alguma coisa especial? Tem alguma relação especial? Porque a quantidade de inovações que eles queriam numa semana... Gente, que novidade, a bruxa tá lá. Então, veja, é a história da prática notarial. E o nome é sensacional por isso. O mundo acontece do jeito mais diverso do mundo. Eles não se encaixam lá nos livrinhos, não. Se encaixa lá no Código Civil, bonitinho, artigo tal, tal. Se encaixa, não, meu filho. Então, meus queridos, aproveitem as boas mentes que podem auxiliar a gente sempre. Aproveitem, porque às vezes você não pensou, alguém te ajuda a pensar. É por isso que Paty vai fazer parte da fundação do próximo Dom Mastermind. Não sei se você sabe, ela não sabe ainda, mas nós temos um Mastermind em que as mentes fundantes só podem ser mentes pensantes. Não pode ser mente que não pensa. Não pode ser mente que quer encaixar tudo no Código Civil. Pronto, Paty está lá já convidada. A fundação de Mastermind Dom está ali. Que a pessoa só? A gente até encaixa, né, no Código Civil, porque tem que encaixar, né? Mas assim, a gente faz...
Claro. A Ao gente menos acha uma para dois, a combinação, gente tem que encaixar, né? não é? E a gente acha uma combinação, pega o artigo tal, junta com o artigo tal, tira um pedaço do Isso. outro artigo tal, e tá tudo certo. Gente, é assim que se pensa a prova. Sabe por quê? Porque na caixinha quadradinha, às vezes não cabe. Não cabe pensar. E é isso que faz a diferença da tua nota 7 para a tua nota 9. É isso que faz a diferença, é você ter pensado na possibilidade que alguém que está olhando sua caixinha não pensou. E eu acho maravilhoso isso, acho maravilhoso tratar o assunto assim, tratar o direito assim. Patizinha, seu conselho para quem vai fazer as provas, para a gente falar tchau, é alto nível. Seus conselhos, minha filha, todas as dificuldades que você enfrentou e que você contou aí pra gente. O que você aconselha? A galera nesse momento precisa, primeiro, baixar a ansiedade, a gente já sabe, pronta, sabe disso aí, tá? Não precisa muito. Mas o que você acha mais relevante que eles façam agora? Estão a um mês da prova do Rio Grande do Sul. Os orais de Paraíba já estão marcados. Os orais do Rio de Janeiro vão acontecer. O Paraná acho que acontece ali pelo início do ano que vem. Seu conselho, minha lindona? Bom, para a segunda fase, meu conselho é leia no mínimo 3 vezes antes de começar a escrever. Eu vejo em alguns alunos a questão de a ansiedade de começar a escrever. Então, leia 3 vezes, leia a primeira vez do início ao fim, leia a segunda fazendo sublinhados e verificando o que é importante, anota a primeira vez o que tu entendeu para ler de novo e ver se aquilo faz sentido, porque às vezes a gente faz a escolha da peça ou de alguma cláusula errada por conta de uma vírgula e um ponto que a gente estava tão nervoso e não viu. Então, para mim, esse é o ponto principal, é ler e usar o rascunho. Usa o rascunho, escreve todos os artigos, faz um esqueleto do que tem que constar do início ao fim, porque isso, na hora em que tu tá desesperado escrevendo, faz toda a diferença. Maravilha. Gente, a coração, não tô vendo o coração. Vocês estão aí? Isso aí merece muito coração. Dica de Paty para essa merece muito coração. Isso que eu quero saber, tá? Meu amor, lindona, olha, eu agradeço muito. Não só a conversa, não é a conversa, é a mentalidade que eu agradeço. É o ensinamento que serve para tudo, para todo mundo que eu agradeço. É você ser a pessoa generosa, que você é super disposta ao auxílio, porque se a gente não é disposto ao auxílio, a gente não ensina ninguém nada, né? Nada, a gente tem tem que ter, né, uma disposição para fazer o bem para o outro, porque as pessoas falam assim, mas como assim? Você também faz prova, então você pode concorrer com quem você está ensinando. Concorrer é uma palavra que não existe, meus amores. Complementar é a palavra que existe. Eu aprendo com vocês todos os dias. Eu uso aprendizado das pessoas com quem eu converso aqui, com quem eu converso na mentoria, com quem eu converso no cartório, com quem eu aprendo. E quando a dúvida é muito cruel, eu pulo o santo e vou direto a Deus, assim, tipo Flávio Fischer, tipo Sérgio Tomino, tipo isso aí. Eu já vou direto a Deus, assim, quando a gente tem crises existenciais de dúvidas. É isso. A troca é maravilhosa. Então, Paty, olha, é um agradecimento imenso que eu tenho por você estar aqui e por auxiliar a gente a dizer para a galera, tem jeito, acho teu, faz teu compromisso público, escreve, você viu que ela escreveu, ela botou lá, assina e pega a testemunha. Escreva. Então, meu agradecimento tremendo de você usar uma tarde para bater papo com a gente aqui. Amém, amém. Eu que agradeço, Cláudia. Foi demais, é sempre um prazer. O pessoal está pedindo para falar sobre emolumentos. Eu vou fazer um webinário essa semana, então o pessoal que quiser ficar ligado lá no Prática Notarial vai ser informado que vou falar especialmente em Rio Grande do Sul. Então, já deixo avisado para o pessoal que está perguntando. É um imenso prazer, foi muito bom ter te conhecido, feito a mentoria e eu, inclusive, já indiquei em alguns grupos que o pessoal pergunta sobre parte oral. Eu falo, olha, não é conteúdo jurídico, mas é um conteúdo que é para a vida. Então, sempre estou indicando quem pergunta. Mas tem que ter estômago, Cláudia. Vou dizer, tem que ter estômago. Aqui, ó, que bom, que bom. Que bom, porque aqui, minha filha, se não tiver o nego... Então, o que a gente quer? Deixa eu pensar. Você já está lá no oral, né?
O que a pessoa quer? Fazer uma provinha oral que dentro de todo mundo? Ai, quer não, né? A pessoa quer passar em primeiro lugar, né? Então vamos para as cabeças dos negócios, né? Meus amores, olha, eu agradeço demais a galera que esteve aqui com a gente, que está sempre. Domcast, não esquece de ir lá no YouTube, tem a base para quem está começando, mas não é só quem está começando, não. Ali tem um pouco de base de mentalidade, isso que a gente está discutindo aqui, tá? Não adianta você só abrir livro vademecum e saber ler, isso é bobagem, isso qualquer criancinha faz. Como é que você vai fazer isso para o teu bem e para o teu sucesso na prova é o que nos interessa. Sabe o que me deixa muito feliz? Pegar aquelas listas finais, assim, olhar e falar: ajudei, auxiliei, conversei, pude estar aqui, teve aqui. Isso é uma coisa, olha, paga qualquer negócio. Então, meus agradecimentos no meu coração, Loura linda, né? Tudo bem, eu prometo que semana que vem vai ter morena. Eu prometo. O que eu vou fazer? As louras estão lindas. Eu sou morena, tá? Só tá pintado. Tá? Pronto. Vai resolver o nosso problema aqui, tá? Gente, um beijo muito grande. Um excelente domingo pra vocês, Patinha. Beijo pra você. Beijo pra tua mãe linda, maravilhosa, que deve saber bem de tu como é que tu é, né? Um beijo. Fica com Deus, viu? E olha, Beijão. parabéns pro teu marido. Manda meus parabéns pra ele, tá? Isso que é companheiro de segurada, meu. Muito bom. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau.